Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, né? Espero que estejam se cuidando também, certo? Espero que todos estejam bem. Galera, vamos prosseguindo, né, com o nosso conteúdo. Hoje, mais especificamente, a gente vai continuar falando, tá? Na verdade, esses próximos assuntos a gente vai falar muito sobre a questão do espaço agrário, tá? A gente vai continuar falando desse espaço agrário, tá bem? Hoje, nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre sistemas coletivistas, tá? A gente vai falar sobre um tipo de agricultura chamada Belt, tá? Que é a agricultura dos Estados Unidos, tá bem? E a gente vai falar também da moderna empresarial, que a gente já falou na aula passada, certo? A gente citou na aula passada, mas que hoje a gente vai esmiuçar ainda mais, tá bem? Novamente a competência da área 4, tá? As habilidades 16, 17, 18, 19 e 20, tá bem? Então vamos lá, galera. Sistemas coletivistas pelo mundo. Quando a gente lê, tá? Isso aqui, sistema coletivista, tá? Quando a gente lê essa palavra coletivista, a gente já sabe que é coletivo, coletividade, certo? Várias pessoas envolvidas, tá bem? Então, aqui eu coloquei para vocês, tá? O que seria esse sistema, essa agricultura coletivista, tá? É organizada segundo as necessidades sociais do país, onde é praticada. Não se volta para o mercado externo, tá? Isso é muito importante, tá? Quando a gente vai falar sobre a questão do sistema coletivista, que ele não visa o mercado externo, tá bem, galera? É isso que a gente tem que entender aí, a principal diferença. Diferentemente daquela agricultura mais moderna, mais mecanizada, daquela agricultura empresarial que a gente vai falar depois, tá bem? Então vamos lá. Não se volta ao mercado externo à procura de lucros. Então, foi na agricultura francesa do antigo regime que surgiu o pensamento de se produzir por meio da coletividade, tá? Ainda em nível arcaico. O que isso quer dizer em nível arcaico, galera? Quer dizer que era em nível muito assim... Lembram quando a gente falou do meio natural, que era a pouca ou ausência de técnica, tá? É mais ou menos isso, então. O que isso quer dizer? Que não há tanto emprego dessa modernização, não há muito emprego dessa questão do maquinário desenvolvido, tudo isso, tá? Implementada pela comuna rural, em que as regras sobre determinado espaço de produção eram determinadas sobre um acordo comum e um conjunto de pessoas responsáveis pelo trabalho agrícola, incluindo a cultura, tá? O pastoreiro e os períodos de colheita, tá? Aí vai falar aqui que a maior parte desse tipo de sistema, né, foram em países socialistas, tá? Por isso o nome comuna, como por exemplo a extinta União Soviética na China, mas há outros casos também que a gente vai falar aqui, por exemplo Israel, tá? País capitalista. Então vamos lá. Nessa primeira parte aqui eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar para vocês, tá? Mas foi mais a título de informação para a gente saber o que é um sistema coletivista, como ele funciona, tá? Mas vale lembrar, galera, uma coisa, que cada desses sistemas que eu vou citar aqui como exemplos para vocês, eles se utilizam de uma determinada regra. Como assim? Não há uma regra comum, tá? Assim que todos têm que atender, tá? Podemos dizer, na verdade, que a única regra comum é que esse tipo de sistema ele não visa o quê? Não visa esse lucro, ele não visa o mercado externo, tá bem? Então, vamos lá. Principais sistemas coletivistas do mundo. Os cocoses e os sovicoses, tá? Esses dois aqui, galera, são exemplos
de sistemas coletivistas que foram implantados na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Aí aqui fala, no caso da União Soviética, se tentou criar agricultura socialista através dos kolkhozes e dos sovkhozes. Os primeiros eram fazendas, claro, os kolkhozes eram fazendas comunitárias nas quais as famílias trabalhavam e destinavam parte da produção ao Estado, tá? Esses kolkhozes, galera, tá? Em primeira, como é que se diz? Em primeira mão, que eu posso dizer para vocês, não, primeira mão não é a palavra, mas em primeiras informações que eu posso falar para vocês, tá? É que eles produziam, várias famílias produziam naquela determinada terra essa que era de poder do Estado, tá? Então, o que acontecia? Eles praticavam essa agricultura, só que uma parte dessa produção ela tinha que ser destinada a quem? Ao Estado, tá? Já os sovkhozes eram fazendas estatais, tá? Ou seja, os trabalhadores eram empregados do Estado. O professor Mansão disse que esse primeiro, as terras também eram do Estado? Sim, galera, só que essas terras, elas eram, como dizer para vocês, elas eram doadas a essas pessoas, mas doadas entre aspas, claro. Essas pessoas trabalhavam lá, não tinham o título da terra, trabalhavam lá e tinham que destinar uma parte da produção ao Estado, tá? Já nesse segundo aí, nos sovkhozes, elas eram fazendas estatais mesmo. Mas por que, professor, naquele primeiro não diz que é fazendas estatais? Porque nesse segundo, nos sovkhozes, eles eram o quê? Eles eram empregados mesmo do Estado, tá? Eles eram empregados do Estado, como em qualquer outra atividade econômica existente no país até a década de 80, tá? Era um emprego normal para eles, tá bem? Agora, um exemplo, que são os kibbutzim, que são Israel, tá? País socialista, não. País capitalista, tá bem? Como eu disse para vocês, a maior parte desses foram feitos em locais onde eram países socialistas, pelo nome já diz comuna, né? Já esse exemplo do kibbutzim é um exemplo de um país capitalista, tá bem? Então, vamos lá. Ele foi criado mais ou menos em 1910, tá? Na cidade israelense, tá? Na sociedade israelense, os kibbutzim, tá? São agrupamentos que funcionam como unidades com as seguintes características. Isso aqui, essas características que eu coloquei aqui são bastante importantes, então é bom que vocês anotem no caderno, mesmo quem tem o livro, mesmo quem está acompanhando que vai ter o PDF, mas era bom vocês colocarem no caderno essas características, tá? Claro, atividades agrícolas, propriedades coletivas, igualdade social, meios de produção próprios, distribuição da produção para a comunidade e prioridade à educação das crianças, tá? Essa experiência, tá, de sistema coletivo aqui, como vocês podem ver, eles distribuíam, pegavam toda a produção e distribuíam, tá, esses lucros conforme as pessoas que tinham lá. Esses locais, galera, tinham escolas, tá? E então eles priorizavam bastante a questão da educação, tá? Em Israel, os kibbutzim chamam a atenção, por apresentarem grande desenvolvimento interno e excelência no sistema educacional. Como eu disse, eles priorizam a educação. Dentro dessas comunidades, a economia funciona por meio de oficinas de trabalho com diversas especialidades. Nas escolas, os alunos passam por 100 horas de ensino anuais, em que aprendem técnicas de agricultura, entre outras matérias. Claro, se eles estão ali, se eles pretendem exercer o ofício, então todas essas escolas que tem lá, tá, eles priorizam também essa questão de ensinar o ofício, tá bem? O caso de Israel é especial, claro, como todos sabemos, este é um país de economia capitalista. No entanto, existem essas comunidades agrícolas denominadas kibbutz, tá? Nas quais há propriedade e trabalho coletivo do solo.
Da mesma forma, o dinheiro da venda da produção é dividido entre a comunidade. Foi aquilo que eu disse anteriormente, tá? Nesse caso aqui, se diferencia da experiência da União Soviética, por quê? Porque, em primeiro caso lá, que eu disse para vocês, tá? Os kolkhozes, tá? Os kolkhozes, eles eram o quê? Eles eram fazendas comunitárias, tá? E uma parte dessa produção era destinada ao Estado. Os sovkhozes não, as pessoas que trabalhavam lá eram empregadas do Estado, tá bem? Já em Israel, nos kibbutz, não, nos kibbutz era uma propriedade que se desenvolvia, tinha um bom desenvolvimento econômico também, tá? Uma sociedade, era uma economia capitalista de um país capitalista, claro. O dinheiro que era arrecadado com a venda desses produtos para o mercado interno, claro, era dividido entre toda a comunidade. Outra coisa bastante importante, eles davam prioridade à educação, tá? Claro, como era dentro da comunidade, tá? Eles desenvolviam atividades não só dentro de sala, mas fora de sala, principalmente para a agricultura, tá? Agora vamos falar das comunas populares. No caso, essa experiência foi na China, tá? Na China, a tentativa de Mao Tse-tung de implementar comunas populares no campo foi desastrosa, tá? É um exemplo aqui de que não deu certo, tá? Mao, claro, que é o Tse-tung, né? Achava que a velha tradição de produção familiar do campo chinês era um obstáculo para o aumento da produtividade, tá? O que isso quer dizer? A velha tradição lá era de pequenos camponeses, tá? Trabalhando nessa agricultura para a subsistência, só que ele não aceitava, ele dizia que isso era um obstáculo para esse aumento da produção, visto que com as máquinas, etc., eles poderiam aumentar muito mais essa produção. Então, o que ele fez? A saída seria acabar com o esquema vigente até então, criando grandes colônias agrícolas nas quais não havia separação dos trabalhadores por família e nem as antigas hierarquias entre os sexos e as idades. Eram comunas populares. Ao contrário do que acreditava o líder chinês, a população não conseguiu dar continuidade à produção fora do esquema tradicional, o que gerou uma grande crise no abastecimento do país e a morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas, tá? Desde o ano de 76, quando Mao Tse-tung morreu, foi substituído por Deng Xiaoping. As comunas foram extintas e se recuperou o trabalho familiar em terras do Estado, tá? O que aumentou de maneira intensa a produtividade agrícola, tá? Mas, professor, o senhor disse lá em cima que o antigo regime ele não dava certo. Não. Na visão de Mao Tse-tung, que não dava certo, tá? Na visão de Mao Tse-tung, ele dizia que o quê? Que esse sistema que existia, tradicional, vigente lá, ele atrapalhava. Ele, em vez de aumentar essa produção, ele diminuía a produção, tá? Ao contrário dele, tá? Xiaoping, essas comunas foram extintas, tá? Esse trabalho familiar ele foi recuperado, tá? E aumentou muito a produção. Mas, professor, como aumentou? Como assim? Porque eles também colocaram um grande maquinário, tá? E esse maquinário fez com que essa produção aumentasse, tá? Era uma mistura de o tradicional, mas também com emprego de maquinário, tá bem? Então aí, galera, tem 3 exemplos para vocês, tá? De sistemas coletivistas. Como eu disse para vocês, o sistema coletivista ele não visa o mercado externo e sim o interno, tá bem? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Claro, cada experiência dessa teve o quê? Teve as suas próprias características, mas dentro daquela característica geral de que eles eram propriedades do uso coletivo, tá? O coletivo utilizava e não visava o mercado externo, tá? Vamos prosseguindo aqui. Agricultura moderna e as empresas agrícolas. Claro, galera, quando a gente fala em agricultura moderna, a gente lembra dos transgênicos, a gente lembra da biotecnologia, a gente lembra do aumento do maquinário, da alta tecnologia, certo? A gente também vê que
as máquinas substituindo o que? Os homens, tá? Porque uma máquina faz um serviço, por exemplo, que 10 homens faziam, tá? E com mais eficiência ainda, tá bem? Então, o que é essa agricultura moderna e as empresas agrícolas? Claro, a agricultura moderna, como a gente disse para vocês, é o emprego dessa grande tecnologia. Houve um grande aumento da produtividade. Tem uma coisa que marca, galera, no campo, essa questão dessa mudança, tá? Dessa mudança do maquinário, que é a Revolução Verde, mas que ainda não é assunto pra gente, tá? Pra gente falar na aula de hoje. Mas na aula que vem a gente já vai o quê? Já vai falar sobre a Revolução Verde, tá? Então vamos continuando aqui. As principais características, galera. Melhoramento genético das plantas, claro. Práticas adequadas de irrigação, insumos biológicos e sintéticos, rotação de culturas, maquinários, manejo integrado de pragas, que é o MIP, tá? Ferramentas tecnológicas. É só vocês lembrarem do que a gente já falou quando a gente falou de biotecnologia, falou sobre os transgênicos. É só a gente lembrar do que? Daquilo que o melhoramento genético, por exemplo, eles pegam, tá? Pegam uma semente e melhoram geneticamente. Mas por que, professor? Porque, por exemplo, uma praga está atingindo certo local da agricultura ali, tá? Aí o que eles fazem? Eles pegam e melhoram geneticamente. Então, aquela planta que vai nascer ali, tá? Ela vai nascer o que? Resistente a essas pragas que ali existem, tá? Então isso vai fazer com que essa produtividade aumente. Por quê? Porque não tem uma praga, tá? Para quê? Para fazer com que essa planta morra, por exemplo, tá? Então, galera, isso é bem simples quando a gente fala sobre agricultura moderna e empresas agrícolas, tá? É bem simples. É só a gente lembrar dos aumentos da tecnologia, biotecnologia, transgênico, maquinário avançado, tá bem? Agora, galera, Organização Agrícola, tá? Dos Estados Unidos. BELT. Professor, BELT. O que seriam BELT, tá? BELT, traduzido para o português, cinturão, tá? BELT, cinturões, tá? Cinturões de agricultura, tá? A gente vai entender que a agricultura dos Estados Unidos ela é separada por grandes cinturões. Cada região, por exemplo, dos Estados Unidos fica encarregada de um determinado tipo de produto, que é o que a gente vai ver aí mais à frente, tá? Agricultura, a gente sabe que a agricultura dos Estados Unidos é uma das mais modernas, claro, do mundo. Ela se organiza em grandes faixas, zonas, ou como eu disse mesmo para vocês, os belts, que são cinturões agrícolas, tá? Eles são formados, preste bem atenção que essa parte é importante, e são formados a partir das particularidades históricas de povoamento, as condições climáticas e os tipos de solo, tá? Então, como eles veem, por exemplo, que um produto se adapta melhor àquela região por conta do solo, por conta do clima e por conta de condições históricas, então aquele produto vai estar ali, certo? Vai ser cultivado naquela área, tá? Os belts eles são especializados no cultivo de determinados produtos: trigo, milho, algodão, frutas, culturas tropicais. No caso por exemplo, a Califórnia, que é um dos maiores produtores, por exemplo, de laranja, tá? Aí aqui, galera, agora a gente vai falar, tá? Mais especificamente do que? Primeiro vamos falar aqui. Os belts, eles, como eu disse para vocês, né? Aí, por exemplo, merecem ainda destaque a de soja, tá? Tabaco, laranja e gado bovino. A soja, os Estados Unidos, durante muito tempo, ele foi o maior produtor de soja do mundo. Hoje, ele perdeu para o Brasil. Mas o que acontece, galera? Mesmo o Brasil sendo o maior produtor de soja do mundo, tá? Os Estados Unidos, eles lucram mais, mesmo vendendo menos. Aí vocês ficam perguntando, como assim, professor? Porque lá eles recebem, além deles receberem subsídios, tá? Do governo,
Eles têm a questão de que para produzir eles gastam muito menos. Pensem, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, para ser produzida e exportada a soja, eles gastam $40, 50, não, $50. Vamos lá, $50, tá? E o preço do que? Da soja, da saca da soja, é $100. Aí o que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão lucrar $50, tá? Mas só $50? Não, $50 em cada, tá? Claro que eles vendem toneladas e toneladas. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, a produção deles e a exportação, $30. Então eles vão lucrar $70 se o preço é 100. Então, tá? Vocês conseguem perceber essa diferença? Então, mesmo eles vendendo um pouco, eles produzindo um pouco menos que o Brasil, tá? Mas claro que são milhões de toneladas. Eles conseguem arrecadar mais dinheiro por conta da diminuição do custo da produção e por conta também dos subsídios do governo, tá bem? É importante ressaltar que esses cinturões eles não constituem o que? Eles não constituem áreas monoculturas, pois além do cultivo principal existem cultivos secundários. Monoculturas, galera, a gente sabe o que é a produção de apenas um tipo, tá? É o que a gente vai entender e eu vou falar mais à frente para vocês. Por exemplo, em uma certa parte é produzido milho, tá? Milho? Sim, o milho. Isso quer dizer que naquela área, tá, que é denominada apenas o cinturão do milho, é só produzido milho? Não, tem outros secundários, tá? Então não são áreas monocultoras, tá? É importante que a gente saiba. O milho, além de tudo, eles utilizam para fazer o etanol, que aqui no Brasil, por exemplo, é feito a partir da cana-de-açúcar. Lá eles utilizam o milho, tá bem? Só a título de informação mesmo. Vamos lá conhecer os belts, galera. Os Green Belts do Nordeste, tá? Nordeste estadunidense. A região abriga uma grande população, calculada em mais de 100 milhões de pessoas. Para atender toda essa população, a agricultura é responsável por produzir hortifruti granjeiro, hortas, granjas, pomares. Nos Green Belt, cinturões verdes, tá? Compostos por pequenas propriedades localizadas no entorno das áreas urbanas. Como assim? É como se tivesse o centro de Santa Isabel, tá? E ao entorno de Santa Isabel, desse centro de Santa Isabel, existissem várias propriedades, tá? Produzindo hortas, produzindo granjas, produzindo pomares, tá? Tem essa produção desses variados tipos. Importante, salienta-se que os Green Belts não se limitam à região nordeste, mas também são encontrados no entorno de outras grandes cidades norte-americanas, principalmente localizadas na costa oeste, tá? Mesmo que seja no nordeste, claro, eles encontram-se em torno de outras grandes cidades. São Francisco e Los Angeles, por exemplo, são exemplos, tá? Na região nordeste também, galera, se destaca a agricultura regional com o nome de Dairy Belt, tá? Desculpe meu inglês aí. São cinturões de leiteiras, onde ocorre a criação, claro, se fala de leite, claro que é gado leiteiro, tá? Sendo considerada a maior indústria de laticínios do mundo. Galera, um fato importante aqui, que eu não sei se vocês sabem, há diferença, tá? Na criação do gado leiteiro para o gado de corte, que é o caso do gado da carne que a gente come, tá bem? Então vamos lá. Central Belt. A área central, claro, corresponde à planície central, localizada entre os Apaches e as montanhas rochosas. Essa região, ocupada por enormes propriedades monocultoras que se agrupam 3, tá? O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que nessa parte aí, nessa parte central, tá? Se agrupam 3 cinturões, que é o que a gente vai falar agora, que é o Wheat Belt, que é na verdade é o Wheat Belt aqui, tá? O Wheat Belt, na verdade, especializado no cultivo de trigo, que ocorre no norte, tá? Vocês vão perceber uma coisa aí que eu já vou falar para vocês, tá? Colhendo-se antes das nevascas mais do sul, onde é plantado no inverno, tá? O Wheat Belt é do trigo, corn, que é especializado no milho, tá? Tanto que vocês foram perceber popcorn, milho para pipoca, tá?
Então, Core, especializado no cultivo de milho. Cotton Belt, especializado no cultivo de algodão, tá? Ocorre tradicionalmente na parte sul, por ser uma região mais quente, mas nos últimos anos sua produção tem se elevado muito na Califórnia. Dentro desse Central Belt aqui, galera, vocês podem perceber que tem o Wheat Belt, Corn Belt e Cotton Belt, tá? Cada um aqui é especificado por um tipo de produto. E se vocês forem perceber, tá? Cada um aqui leva em consideração o quê? Leva em consideração o clima e o solo, como eu disse para vocês, e também características históricas, tá bem? Vale ressaltar que metade da produção de cada um desses produtos, trigo, milho e algodão, se concentra em apenas 5 estados. Tá? A produção desses belts é intensiva, comandada pela agroindústria, assim, comumente são utilizados em grandes porções. Tá? Insumos agrícolas industrializados, rações, sementes geneticamente modificados, fertilizantes. Então, nesses belts aí, claro, os Estados Unidos é uma superpotência. A sua agricultura de país desenvolvido, ela é o que? Uma agricultura muito avançada, muito desenvolvida. Então, claro que eles vão utilizar de forma intensiva, tá? Esse solo de forma mais intensiva, que foi o que a gente falou na aula passada, sobre intensivo e extensivo, tá? O uso de grande parcela da produção é direcionado para as múltiplas e diferentes indústrias que beneficiam e transformam os produtos agropecuários em mercadorias a serem utilizadas pelos consumidores, tá? Essa produção é feita, essa produção no campo, tá? E do campo eles vão para o setor responsável da indústria, para quê? Para beneficiar e depois de lá mandar para o consumidor, seja de forma supermercado ou de forma mais direta mesmo, tá? Esse comando do setor industrial sobre o setor agropecuário, característico da agroindústria, tá? Indústria agropecuária, alcançou nessa ampla região um alto nível de desenvolvimento, tá? E que assegura os Estados Unidos um dos maiores índices de produtividade agrícola do mundo, tá? A superpotência da agricultura, Estados Unidos da América, tá? Nas últimas décadas, os belts apresentam uma diversificação de produção agrícola. No Cotton Belt, atualmente, há também, além do algodão, a pecuária, tá? Avicultura de aves, claro, né? Cereais diversos. No Core Belt, que é o do milho, está cada vez mais associado à beterraba e também à soja, tá? Olha a soja aí. Já no Wheat Belt, região em que somente se plantava trigo no inverno, foram introduzidas culturas de milho e sorgo. Galera, o que isso quer dizer? Por que eu coloquei? Eu coloquei isso aí justamente o que? Para exemplificar para vocês o que eu disse anteriormente, tá? Eu disse anteriormente para vocês que essas regiões não são monocultoras, tá? Olha a participação dos cachorros aqui de caça. Não são monocultores. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não são de apenas um tipo de produto. Claro, tem o seu produto principal. No caso do Core Belt, o milho. Porém, o que foi dito aqui, que está associado também à beterraba e à soja, tá? O que isso quer dizer? Que há produtos secundários. A principal, claro, o principal é o que? É o milho. Mas dentro dessas especificações aí, dentro desses limites, também há outros produtos secundários a serem produzidos. Na região oeste, por exemplo, nessa região há dois sistemas muito distintos. O Russian Belt, importante, nesse cinturão estão as maiores propriedades rurais do país, tá? Dedicadas à pecuária, claro. Essas áreas maiores geralmente são soja ou pecuária, tá? De corte, tá, de corte ovina, de ovelhas, carneiros e cordeiros, localizam-se nos planaltos de Colômbia e do Colorado. Isso é importante. A área de clima predominante árido e semiárido, com invernos frios e verões amenos, tá? A produção nas propriedades é em geral extensiva. Extensiva. Espero que vocês lembrem o que é extensiva ainda, viu? Tá? E de baixa produtividade, tá? Aqui já deu a resposta, né? Extensiva de baixa produtividade, tá? Porém, já são comuns propriedades com produções intensivas, tá?
que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que seja historicamente ligado à questão extensiva aqui, muitas propriedades elas já começam a desenvolver esse sistema intensivo de gado de corte, tá? Vale ressaltar que nos Estados Unidos, quanto maior o rebanho, é o quarto maior rebanho do bovino do mundo, com cerca de 100 milhões de animais, superados apenas pela Índia, Brasil, claro, e China, beleza? Dry farming, galera, são fazendas típicas do sul da Califórnia. Área bastante árida, tá? Onde desenvolve uma fruticultura de excepcional qualidade devido a uma técnica de arar criada no século XIX e empregada até hoje. Grandes e poderosos tratores que revolvem, tá? Profundamente, trazem para a superfície os solos mais úmidos e férteis. Esse sistema possibilita-se a produção de laranja, uvas vinícolas, tá? Especialmente no Vale da Califórnia, e morangos. Como eu disse para vocês naquela parte, mais no início, né? A produção de laranja que se destaca na Califórnia, tá bem? Que recebe muitos subsídios, muitos subsídios do governo, tá? O governo norte-americano, mais especificamente dos Estados Unidos, claro, porque quando a gente fala norte, tá, americano, a gente pode estar falando tanto do México quanto do Canadá, por isso que é bom especificar falando o governo estadunidense, tá? O governo estadunidense ele aposta em quê? No protecionismo também, tá? O que é esse protecionismo? Quer dizer que outros produtos que venham, por exemplo, do Brasil, a laranja do Brasil, pode ser boa, tá? É uma laranja de ótima qualidade. Porém, quando ela chega, ela não consegue Não consegue bater de frente, tá, com esse produto estadunidense. Porque, além dos subsídios, mas o que tem a ver, professor, os subsídios aí? Porque se os Estados Unidos, se o governo dá subsídios, claro, se ele dá subsídios, o custo de produção para esse produtor vai o quê? Diminuir, tá? Então, quando o produto brasileiro chega lá em um preço baixo, eles conseguem que esse preço desse produto dos Estados Unidos, como exemplo a laranja, seja ainda mais baixo. Por quê? Porque eles recebem esses subsídios, tá bem? Então é uma concorrência meio desleal, tá? Então acontece muito desse protecionismo, tá? Mas não é só os Estados Unidos que fazem isso, dessa questão do protecionismo, várias potências fazem também, tá? Falei dos morangos, né? São produzidos ainda legumes e verduras e cria-se o gado leiteiro, tá? Galera, eu espero que vocês tenham entendido, tá bem? Toda essa parte aí dessa agricultura, tá? Vamos voltando lá pro início da página, tá? Toda essa questão desse espaço agrário. Na próxima aula a gente ainda continua falando sobre o espaço agrário, tá? Hoje a gente falou da questão do coletivismo, tá? Do coletivismo são áreas, tá, coletivas, muitas vezes do Estado, tá? Mas que eu utilizei alguns exemplos para vocês, tá? Exemplos por exemplo, que aconteceu na União Soviética, na antiga União Soviética, Israel, tá? E na China, tá? Falei para vocês que principal característica dela, tá? Fazendo um resumo, a principal característica desse sistema coletivista é o que? É a questão, tá, de não visar o mercado externo, tá? E sim a questão da comunidade, o mercado interno, tá? Cada uma tem a sua especificação, cada uma tem a sua característica, mas tem a característica geral que faz com que todas não visem o mercado externo e sim o interno, tá? A gente falou da agricultura moderna empresarial, tá? Que é aquela agricultura mecanizada, que é aquela agricultura com alta tecnologia, tá? A gente falou dos belts, tá? Que são os cinturões agropecuários, tá? Cinturões agropecuários de quem? Que acontece na agricultura dos Estados Unidos, tá? Belts quer dizer cinturão, tá? Cinturões, no caso, cada área dessa aí são, tipo assim, professor, é colocado, por exemplo, o milho vai ser ali porque o governador, ou melhor, o presidente quer. Não,
tem a característica histórica, tem a condição climática e tem a condição do solo, tá? E além da condição histórica, das questões históricas, do histórico do que já vinha sendo produzido ali muito tempo, tá bem? Vale ressaltar que os belts, eles não são áreas monocultoras, tá? Porque isso quer dizer que não é só um tipo de produto que é feito ali, que é produzido, melhor dizendo, ali, tá? Tem o seu produto principal, claro, mas também tem os produtos secundários. E é isso que eu quero que vocês entendam, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tem um exercíciozinho aí para fazer, mas a gente ainda vai discutir o exercício anterior antes de entrar nesse exercício, tá? Mas provavelmente quando eu mandar essa aula aqui para vocês, eu já tenha mandado a resolução de todas as questões, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido, fiquem bem e agora podem anotar tudinho, assistam com calma, repitam uma parte que não entendeu e todas as dúvidas, claro, anotem no caderno de vocês que eu estarei aqui até 12h50, tá? Sanando toda e qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bem? Um abraço no coração de cada um, galera. Saudade de vocês.